Você tem um mindset, uma forma de pensar vencedora? Aliás, você já parou para pensar na forma como você pensa? Imagina a seguinte situação. Você e um amigo, um colega de trabalho, se envolvem em um novo projeto. Pode ser uma meta pessoal, como por exemplo, perder uns quilinhos, iniciar o famoso projeto verão. Pode ser um projeto profissional, como implantar uma nova rotina de informática junto da sua equipe. Não importa. O que importa é que em qualquer uma dessas hipóteses, a situação envolve algo novo, algo que você não está acostumado, algo totalmente fora da sua zona de conforto. Você e o seu amigo, vocês recebem as mesmas instruções iniciais, conseguem executar as primeiras tarefas sem maiores problemas, até que você começa a ficar cansado e começa a roubar na execução dos exercícios. Ou, se a gente for pensar no exemplo do trabalho, as rotinas que você tem que implantar, elas começam a ficar mais complicadas do que você esperava. Então você prefere focar nas atividades que você já domina e que estão funcionando bem, ao invés de ficar quebrando a cabeça com as novas que você precisa aprender melhor. Só que, ao contrário de você, mesmo cansado, quer dizer, talvez ele não tenha ficado tão cansado assim, afinal ele sempre teve mais facilidade para os esportes do que você, o seu amigo, ele insiste na academia. Ou no exemplo do trabalho, dando de cara com as primeiras dificuldades, ele procura novas maneiras de aplicar a nova rotina, fazendo com que no final de uma semana a equipe dele esteja muito mais adiantada que a sua. Mas de novo, isso aconteceu só porque ele é melhor em informática do que você. Certo? Errado. O mais importante que eu aprendi enquanto eu pesquisava para escrever os meus livros, principalmente o último, o 10 Segredos de Coaching para você atingir as suas metas, é que o que diferencia você desse seu amigo hipotético do exemplo não é a sua capacidade ou a facilidade para realizar uma tarefa, e menos ainda a sua força de vontade. A diferença está na sua forma de pensar. Quando a gente vê um influencer qualquer do YouTube, do Instagram, por exemplo, a gente vê apenas o resultado e nem sempre a gente presta atenção no processo que levou até esse resultado. Pensando nisso e prestando atenção nos meus clientes durante o processo de coaching deles, eu percebi que enquanto alguns deles se motivavam com as dificuldades e se esforçavam nos momentos mais difíceis, outros, logo de cara, na primeira dificuldade, já queriam desistir. Como eu sempre acreditei no poder de transformação das pessoas, eu não podia me conformar com aquilo. Então eu resolvi estudar, pesquisar formas de ajudar os meus clientes a alcançarem as suas metas. E foi pesquisando que eu descobri o trabalho da psicóloga americana e professora da Universidade de Stanford, Carol Dweck. E eu criei, a partir do trabalho dela, um método que eu batizei de Winning Mindset. Nesse método, eu dividi os modos de programação mental, a forma como você pensa, ou seja, o seu mindset, em dois grandes grupos, de acordo com as vantagens e desvantagens que eles apresentam para o alcance da meta que você possa querer alcançar. De um lado, fica um mindset de perda. Quem está sob a influência dessa forma de pensar, acredita que a inteligência, de maneira geral, não muda com o passar do tempo, o que gera uma tendência de evitar desafios, de desistir facilmente diante dos obstáculos que vão surgindo e de achar que se esforçar para conseguir alguma coisa diminui o valor daquilo que você quer alcançar. Se a gente está nesse tipo de mindset, ele mantém a gente na defensiva, o que faz com que a gente ignore as críticas construtivas e mesmo que inconscientemente, faz com que a gente se sinta pressionado o tempo todo a provar o nosso valor, tanto para a gente quanto para as outras pessoas. Isso faz com que a gente se sinta incomodado, até mesmo amedrontado com o sucesso das outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas sejam nosso parceiro, o que acaba prejudicando a nossa vida amorosa. Tudo isso leva a gente, em um péssimo círculo vicioso, a se acomodar muito mais cedo, a conquistar muito menos do que o nosso potencial realmente permitiria. Do outro lado, nós temos um mindset vencedor, onde a gente acredita que a inteligência não só pode, como deve ser melhorada. E isso faz com que a gente desenvolva um desejo permanente de aprender, de se aprimorar, e assim é uma tendência de abraçar desafios, desenvolver uma capacidade de superação, de aprender que o erro é apenas uma fase de aprendizagem, fazendo com que a gente persista na dificuldade. No mindset vencedor, a gente não vê o esforço como sendo só algo produtivo, mas como sendo o caminho de verdade para a excelência. As críticas, como os erros, são apenas mais uma oportunidade de aprender, e o sucesso dos outros serve de fonte de inspiração, permitindo que a gente encontre lições que, como resultado, levam a gente a um nível alto de conquistas.
Agora, o melhor de tudo isso é que você pode virar a chave do mindset de perda para o mindset vencedor. E foi para isso que o Winning Mindset foi criado, para tornar mais fácil para você identificar os fatores que disparam as atitudes do mindset de perda em você e como fazer você se livrar das armadilhas dele, te permitindo atingir todo o seu potencial. O método foi pensado também para mudar o significado do sentimento de fracasso. Fazer com que, ao invés de você encarar no erro uma identidade, algo do tipo, eu sou um fracassado, você passe a enxergá-lo apenas como ele é, um fato. Ou seja, ao invés de se sentir um fracassado, você vai entender que uma derrota não te define. Você não é um fracassado, você apenas fracassou em uma determinada situação, para que você seja capaz de aprender com o erro e tentar novamente, ao invés de ficar paralisado por causa de problemas que forem surgindo, ou pior, acabar desistindo da sua meta. Citando apenas esses dois exemplos de transformação que o método propõe, acho que já dá para você ter uma ideia do método e da importância de se ter um mindset vencedor. Mas e agora que você entendeu o que é ter um mindset vencedor? Você sabe dizer como você pensa? De 0 a 10, qual a importância para você de desenvolver um mindset vencedor?